A Primeira Guerra Mundial, Professora Andréia, História. O período que antecedeu a Primeira Guerra é conhecido por Belle Époque, Bela Época. Foi um período de grande prosperidade econômica, principalmente da burguesia industrial, que colhia os benefícios da segunda fase da Revolução Industrial, caracterizada pelo uso do petróleo nos meios de transporte, pela energia elétrica, pelo telefone, por avanços na medicina, como a vacina. Enfim, tudo parecia tão perfeito que uma guerra nesse momento era algo impensável. Essas imagens no slide provam essa crença. Nós verificamos uma vida pública com muita exposição, como passeios, teatro e restaurantes. A própria arquitetura das residências e do comércio mostra essa tranquilidade, pois podemos ver grandes janelas envidraçadas que expõem seus habitantes e usuários. Verificamos que as pessoas querem se mostrar e não se proteger, como em tempos de guerras e crises. Esse período, conhecido por Belle Époque, também é chamado de Paz Armada, pois enquanto os cidadãos europeus estavam vivendo um período de grande prosperidade econômica, os líderes das principais nações europeias estavam treinando exércitos e produzindo armas de um poder destrutivo jamais visto. E nesse contexto também vão se formar duas alianças militares na Europa, prevendo uma iminente guerra. Vamos ter a Tríplice Aliança, que se forma já no final do século XIX, composta por três líderes: a Alemanha, a Itália e o Império Austro-Húngaro. E em oposição temos a Tríplice Entente, composta pela Inglaterra, pela França e pela Rússia. A principal causa da Primeira Guerra foi o imperialismo, a disputa entre as nações europeias por colônias na África e na Ásia, que fornecessem mão de obra barata, matéria-prima e mercado consumidor. Ou seja, a Alemanha e a Itália se unificaram e se formaram enquanto país, assim como conhecemos, no final do século XIX. E por terem se industrializado mais tarde, se viam prejudicados pela Inglaterra e pela França, que não queriam partilhar suas colônias. Então, para a Alemanha, o único jeito de ter acesso às áreas africanas e asiáticas era enfraquecendo a Inglaterra com uma guerra. Então, deixando claro, o imperialismo é o verdadeiro motivo da guerra. Mas também podemos falar em revanchismo francês, que era o desejo da França de recuperar áreas perdidas para a Alemanha em guerras anteriores, e em pangermanismo, que era a crença de que os alemães tinham o direito de expandir seus domínios pela Europa. E também pan-eslavismo, que era o estímulo por parte da Rússia aos movimentos separatistas no leste europeu. E, por fim, a política de alianças, que já era uma ameaça latente. O estopim da guerra. Vamos deixar bem claro que estopim não é causa da guerra, é a desculpa para começar a guerra. Qualquer país que inicia uma guerra, ele é o maior responsável por ela, o que declara a guerra. A Alemanha era mais interessada na guerra, porque ela que queria mudar a estrutura de poder na Europa. Para a Inglaterra e França estava ótimo do jeito que estava. E ela estava só aguardando uma desculpa, algo que parecesse mais nobre do que eu quero suas terras. E esse motivo nobre vai aparecer. Então a gente chama de estopim, é o pavio da bomba. Foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, que era herdeiro do trono austro-húngaro, que logo fazia parte da Tríplice Aliança junto com a Alemanha. Ele era o governante da Áustria, certo? Bom, o que acontece? Ele vai fazer uma visita em Sarajevo, capital da Bósnia. Lá é uma região que queria ser independente, mas a Áustria estava exercendo domínio sobre ela. E aí um jovem da Sérvia, um país vizinho, junto com seu grupo, que é considerado assim, o primeiro ato de terrorismo da história moderna, vai até Sarajevo, aguarda o Francisco Ferdinando passar no carro aberto e acaba atirando nele. Ele e a esposa são assassinados. Mas por que o jovem fez isso? A Sérvia temia os interesses da Áustria na região, tinha medo de ser dominada por ela e queria ser independente. Dentro da Bósnia, que já estava dominada pela Áustria, também tinha um grupo muito grande de pessoas que queriam a independência da Bósnia. São o pan-eslavismo, a luta por independência de países do leste europeu. E a Alemanha
ela acaba declarando um mês depois guerra à Tríplice Entente. Por quê? Porque a Rússia apoiava esses movimentos separatistas. Então a Alemanha ela declara guerra à Tríplice Entente porque a Rússia fazia parte da outra aliança, mas na verdade o que ela queria era agredir a Inglaterra, agredir a França, que fazia parte do mesmo grupo. Ela acusou a Rússia de estar apoiando os terroristas que mataram o seu aliado, mas na verdade o que queria era provocar o início da guerra, colocar a Inglaterra, a Alemanha e a França, que viriam ao socorro da Rússia, em guerra. A morte dele foi no dia 28/6/1914 e oficialmente começa a guerra um mês depois, no dia 28/7/1914. Bom, aqui nós temos uma imagem do Gravilo Príncipe, que é o líder do grupo Mão Negra que executou Francisco Ferdinando. Bom, antes de falar da guerra propriamente dita, vale lembrar que o período que antecedeu a guerra foi um período de grande avanço tecnológico e muito investimento na indústria bélica, na indústria de guerra. Então nós vamos ter novidades que não existiam em outras guerras, e o que vai tornar a Primeira Guerra tão mortífera. As guerras anteriores, as pessoas, os soldados se enfrentavam muitas vezes por hora, com uma espada ou com armas de pouco tiro. Então, as outras guerras, elas não eram tão mortais, elas eram mais mutilantes. Então, vamos ver aqui, ó. Temos o avião, que vai ser usado em bombardeios, que vai causar muito estrago. Você não precisa mais estar perto de outro soldado para vencê-lo. Então, as armas, elas são de grande alcance. Temos o tanque de guerra, que também vai ser usado pela primeira vez em uma grande guerra. Temos a metralhadora, que nada é comparável a isso, nenhuma outra arma de tiro tinha essa capacidade, né, de dar tantos tiros por minuto. Então ela faz com que o soldado, ao tentar se aproximar, né, da trincheira inimiga, muitas vezes ele nem consegue se aproximar, ele vai ser morto antes. Temos também o submarino, que é uma invenção da Primeira Guerra. Temos os gases tóxicos, como por exemplo o gás mostarda, que foi muito usado, o lança-chamas, que vai destruir cidades. Ou seja, é uma guerra com armas jamais conhecidas. Tanto que muitos soldados, ao se alistarem, achavam que eu vou ali, vou guerrear, daqui a pouco eu volto. A guerra foi se estendendo, e era muito grande o número de pessoas que na primeira batalha já morriam. A Primeira Guerra ela é dividida em 3 fases. A primeira fase a gente chama de Guerra de Movimento, que vai de agosto de 1914 até o início de 1915. É um período caracterizado principalmente pelo deslocamento das tropas alemãs em direção tanto à França como em direção ao leste europeu, em direção à Rússia. Esse período é marcado principalmente pelas vitórias dos alemães. Eles estavam já se preparando muito anteriormente para a guerra. Então, é um momento de deslocamento de tropas. Só lá em 1915, no início, que começam as resistências dos franceses e dos ingleses e dos russos. A segunda fase da Primeira Guerra é classificada de Guerra de Trincheiras. Toda a guerra é chamada de Guerra de Trincheiras, porque essa vai ser a principal tática usada nessa guerra. As trincheiras são valas abertas no chão que foram criadas por uma necessidade muito evidente. Aquelas armas que nós falamos, elas traziam muitos danos aos soldados. A única forma de se proteger de rajadas de metralhadora, ataques aéreos, gases tóxicos, lança-chamas, eram as valas no chão, era o recurso que eles tinham, tá certo? Por isso que ela vai ser tão característica nessa guerra. Nesse período também ocorreu a mudança de lado da Itália. A Itália, que era da Tríplice Aliança, do lado da Alemanha, vai mudar de lado, vai entrar na Tríplice Entente. Ela estava neutra até aí. Só que ela vai perceber que a Áustria tem os mesmos interesses que ela na Europa. Então ela acaba mudando de lado.
Observem esse relato de um soldado sobre as trincheiras. A vida nas trincheiras era horrível. Quando chovia, o que é comum na região, os túneis inundavam e os soldados tinham de lutar, comer e dormir por semanas com os uniformes encharcados. Havia lama por todos os lados, às vezes atingindo até o peito dos homens. Eles não podiam manter-se aquecidos e as doenças se espalhavam, matando milhares de pessoas diariamente. Os vivos sofriam com os piolhos, enquanto os ratos se alimentavam dos cadáveres. Eu vou colocar para vocês duas cenas do filme 1917, que inclusive recomendo que vocês assistam inteiro, para que vocês tenham uma noção melhor de como é essa vida nas trincheiras e principalmente das novas armas que estavam sendo utilizadas em uma guerra. Aconteceu alguma coisa? Alguma notícia? Não. Deve ser o ataque. 10 centavos que nós vamos atacar. Não vou apostar com você. Por quê? Porque eu tô certo? Não, porque você não tem nem 10 centavos. Sem pressa, senhores. Alguma notícia, sargento? Notícia do quê? Do grande ataque. Era pra ter sido há semanas. Disseram que voltaríamos pra casa no Natal. Ah, desculpe atrapalhar a sua agenda cheia, mas os comandantes não querem atacar na neve. Que pena, sargento. Estava louco pra comer peru. Pode deixar que eu transmita a sua insatisfação ao comando. Quais são os planos, sargento? Os Hunos estão tramando alguma coisa. São nossos amigos de novo? É o que parece. Combate aéreo. Quem está ganhando? Nós, eu acho. 2 contra 1. Pegaram ele. A terceira fase da Primeira Guerra é caracterizada por novos rumos. Até então, a Alemanha vinha vencendo a maior parte das batalhas, e 2 fatos vão acontecer que vão fazer com que isso mude, tá? Que agora a Tríplice Entente comece a vencer as batalhas e a fazer com que os soldados alemães recuem, retornem para a Alemanha. Primeiro, a Rússia vai se retirar da guerra porque vai passar por uma revolução socialista. Ela não vai conseguir se manter numa guerra, aliás, que foi um dos motivos da revolução, e ao mesmo tempo passar por um conflito interno. Mas o que vai acontecer com a Rússia estudaremos no próximo capítulo. Vocês podem pensar, nossa, mas isso vai enfraquecer a Inglaterra e a França, já que a Rússia era do lado deles? Não vai enfraquecer porque a Rússia estava falida. Ela nem conseguia se manter na guerra. O outro fator que foi mais importante, mais decisivo, foi a entrada dos Estados Unidos. Esse país já estava na guerra contribuindo financeiramente. Os americanos emprestavam dinheiro para os franceses e os ingleses que faliram ao longo da guerra. Esse dinheiro era para comprar armas que os próprios americanos também produziam, e tudo isso deveria ser pago com juros depois da guerra. Porém, vai chegar um momento que os americanos começam a duvidar se os franceses e ingleses vão vencer essa guerra e se vão ter condições de pagar esses empréstimos, e decidem enviar tropas para a Europa para auxiliá-los. Então, isso vai se tornar decisivo. Além dos americanos não ser palco de guerra, não vai ter nada destruído no seu país, ainda vai assalariar muitas pessoas que vão servir como soldados. Muitas pessoas desempregadas se alistaram para ir para a guerra na Europa. Então, Estados Unidos
vai, como a gente diz, né, como diz o ditado, matar 2 coelhos com uma cajadada só. Vai garantir que o dinheiro que emprestou seja pago e também vai se livrar dos desempregados do seu país. A rendição alemã veio em 11 de novembro de 1918, depois da população alemã derrubar o imperador, o Kaiser, justamente por sua preocupação em gastar demais com a Primeira Guerra e isso resultar em fome na Alemanha. O novo governo que vai se formar é republicano e é esse governo que assina o armistício nessa data. Em 1919, foi formado em Versalhes, na França, um tribunal de guerra com os líderes dos países envolvidos na Primeira Guerra Mundial. Como a Alemanha foi o país que iniciou a guerra e, para o seu azar, foi o que perdeu a guerra, com certeza ela foi um dos países mais punidos. Entre as punições reservadas à Alemanha nesse documento estão proibição de indústria bélica, pagamento de indenizações, desmilitarização e perda de colônias e áreas invadidas. Lembrando que ela não tinha dinheiro para fazer esses pagamentos e quem vai emprestar são os Estados Unidos. Agora eu vou pontuar algumas consequências da guerra. Primeiro, quem venceu a guerra? Foram os Estados Unidos. Por mais que o lado da Inglaterra tivesse vencido, a Inglaterra veio à falência e os americanos passam a ocupar o posto que os ingleses tinham antes no mundo, ou seja, de nação mais poderosa e mais influente. Depois a gente percebe também o uso do Partido Nazista do Tratado de Versalhes como um documento de ódio, ou seja, os nazistas vão falar que o Tratado de Versalhes foi muito injusto com a Alemanha e que os alemães deveriam se vingar. Se vingar como? Fazendo a Segunda Guerra Mundial. Isso estudaremos mais à frente. Depois a gente vê um aspecto muito positivo na guerra, se é que podemos chamar, né, isso de aspecto positivo, mas enfim. As mulheres precisam ocupar o lugar dos homens nas fábricas. A maioria deles, né, dos países envolvidos, foi para a guerra. Então elas vão produzir armas, não só armas, mas alimentos também. Muitas vão ficar viúvas e vão se tornar mesmo a principal responsável pelo sustento da família. Isso faz com que a mulher comece a questionar: se podemos ser úteis para a sobrevivência financeira do país, então também temos que ter direito de voto, de participação política, igualdade também, né, em todos os sentidos. Então vai ser muito importante para a luta do movimento feminista. E para o Brasil também foi muito importante, positivamente, porque até então o Brasil só investia no café e não podia ter indústria porque os ingleses nos boicotavam. Eles falavam o seguinte: se vocês tiverem indústrias e concorrerem com a gente, não vamos comprar o seu café. Só que a Inglaterra em guerra, depois faliu pela guerra. Ela não podia mais impor essa condição para a gente. Então, muitos fazendeiros que estavam com o café encalhado por causa da guerra usaram seus recursos não mais para investir no café, mas para montar as primeiras indústrias no Brasil. Então, a Primeira Guerra é muito importante para o Brasil porque ela vai abrir um novo setor econômico, uma nova opção de trabalho, uma nova condição não só financeira para o Brasil, mas social também, porque você tem um emprego no campo e agora você tem um emprego na cidade. Então, essas são as consequências da Primeira Guerra Mundial.